A inflamação é uma reação local de tecido vivo em face de uma irritação ou lesão. Pode ser considerada como a primeira fase de um fenômeno combinado, cujo fim é a regeneração ou a cicatrização, o processo de cura. Cada inflamação tem um curso e início individual. Pode conduzir a uma cura, a um estado crônico ou à destruição do tecido. A forma da inflamação se manifestar depende de numerosos fatores, como por exemplo da duração do processo ou do tipo de tecido afetado. As inflamações dos ossos ou das cartilagens produzem alterações diferentes das musculares. Mas principalmente, por um lado, ela depende do tipo e da intensidade do agente, e por outro lado, da reação individual do organismo. Se, por exemplo, numa infecção bacteriana a virulência do germe predomina, a infecção expande-se. Se a resistência do paciente predomina, esta vence a infecção. Se a potência de ambas for mais ou menos igual, pode surgir um estado patológico latente, uma espécie de equilíbrio entre o paciente e o agente patogênico. Todos esses fatores estão, por sua vez, sujeitos a inúmeras e variadas condições. Assim, a reação do corpo pode alterar-se ou ser alterada, como se mostra na seguinte experiência animal. Soro equino é uma substância inócua quando injetado pela primeira vez num coelho. Não produz nenhum efeito apreciável. Aplicações repetidas conduzem a uma hipersensibilidade. O organismo do animal reage, então, perante uma injeção subcutânea com uma inflamação local violenta e necrotizante, o fenômeno de Artus. As diferentes manifestações e estados de uma inflamação não são notadas de uma maneira precisa. No entanto, para melhor compreensão, vamos aqui falar deles como se tivessem uma sequência clara, rigorosamente separados uns dos outros. Comecemos com a reação inflamatória primária. Apesar das diferenças ulteriores no decurso e nos resultados, as primeiras fases de uma reação inflamatória decorrem de uma forma igual. Aparecem, sobretudo, alterações vasculares, com acumulação local de líquidos e células. Riscando-se a pele com um objeto agudo, por exemplo, dá-se, passado poucos segundos, uma vasodilatação, formando-se uma linha vermelha. Ao mesmo tempo, aparece um halo vermelho em consequência de uma dilatação reflexa dos vasos adjacentes. Finalmente, nasce ao longo da linha um inchaço pálido, o edema local. Esta é a assim chamada reação tríplice à injúria: dilatação vascular, edema local, auréola vermelha, provocada pelo reflexo axônico. Obtém-se uma ideia mais precisa através da observação microscópica da experiência animal, no tecido da rã, no canal auditivo do coelho, na face do criceto, que é um animal roedor semelhante ao rato. Aqui vemos um tecido são, aqui uma artéria, veias, capilares. Mesmo os vasos menores demonstram propriedades vasomotoras. Aqui, alternadamente, a contração e a dilatação de um vaso. E ainda mais detalhado, o esfíncter arteriolar contrai-se, dilata-se de novo e regula assim a circulação capilar. Havendo uma irritação do tecido, por exemplo, devido a um estímulo elétrico, o elétrodo aparece no plano superior esquerdo da imagem, dá-se a dilatação dos vasos adjacentes. A corrente sanguínea intensifica-se e acelera-se visivelmente. Este primeiro estágio dura pouco tempo, no máximo 1 minuto.
Depois, no segundo estágio, a corrente sanguínea reduz a sua velocidade, torna-se lenta e pode mesmo deter-se completamente. A região aparece congestionada e hiperêmica. A permeabilidade da parede vascular é aumentada, assim como a viscosidade do sangue e a pressão sanguínea local, dando-se uma exudação do plasma rico em proteínas. Aparecem leucócitos, os quais deslizam ao longo das paredes vasculares. Mostram-se aderentes e fixam-se nas paredes. Então, as células emigram e se acumulam no tecido. Inicia-se a fagocitose. Esta reação inicial manifesta-se sempre da mesma forma, independente do tipo de injúria, podendo ser esta: mecânica, física, química, infecciosa ou imunológica. Mas é altamente improvável que traumas de caráter tão diferentes possam, no entanto, dar lugar a uma reação uniforme. Isto faz suspeitar que a reação inflamatória primária é iniciada devido ao mecanismo desencadeante, com libertação local de determinadas substâncias. Algumas dessas substâncias mediadoras já puderam ser identificadas, como a histamina, serotonina, bradicinina, etc. Neste filme vamos considerar a histamina ou substâncias histaminoides como o protótipo de todos esses mediadores químicos. O mecanismo exato que conduz à libertação dos mediadores é ainda desconhecido. Aqui, na ampliação por um microscópio eletrônico, um corte através de um pequeno vaso, rodeado de substância fundamental. As primeiras reações inflamatórias que conduzem à libertação dos mediadores parecem desencadear-se na substância fundamental, afetando por ação enzimática o seu pH, os mucopolissacarídeos e as glicoproteínas, transformando-os do estado de gel ao estado de sol. Entretanto, esses processos ainda são pouco conhecidos. Assim, diferenciamos já durante a reação inflamatória primária vários estágios: alterações da substância fundamental, de tipo ainda desconhecido, imediatamente depois a libertação de histamina e outros mediadores, e sua ação sobre os vasos sanguíneos e células. A ação intensiva da histamina sobre a permeabilidade da parede vascular pode ser demonstrada por intermédio de uma simples experiência. Injeta-se num animal por via intravenosa azul-trípano. Em seguida, colocam-se 2 pequenos discos de papel de filtro sobre a pele do animal. Um está impregnado com uma solução de histamina. O outro, para controle, com uma solução de soro fisiológico. Em poucos minutos, a histamina aplicada localmente atravessa a epiderme e atua, tornando permeáveis os vasos subjacentes. Retirando-se o disco impregnado com histamina, vê-se que o plasma colorido de azul saiu dos vasos, enquanto que debaixo do disco de controle não existem sinais de aumento de permeabilidade. No tecido, a histamina é armazenada, entre outros lugares, nos grânulos das células, provavelmente ligada à heparina. Aqui no mesentério, em cima e à direita, células adiposas tingidas de vermelho. Os mastocitos aparecem aqui ao longo dos vasos como pequenos pontos escuros. Também os encontramos em todo o resto do tecido. A ação de um trauma pode conduzir à destruição dos frágeis mastocitos, libertando-se histamina. Não obstante, pode libertar-se histamina de células intactas, aplicando-se libertadores de histamina, isto é, substâncias que provocam a sua libertação, modifica-se as propriedades efingentes dos grânulos e a célula aumenta de volume. Pode-se provar a existência de histamina no tecido vizinho. Este fenômeno pode desencadear-se também com o azul de toluidina, tingindo-se a célula in vivo.
A histamina libertada produz em pouco tempo alterações vasculares. Aqui, visto ao microscópio eletrônico, um pequeno vaso. Reconhecemos facilmente as células endoteliais. Em cima e embaixo partes de perícitos. Na luz do vaso, um eritrócito. O vaso está rodeado por uma tênue estrutura semelhante a feltro, a membrana basal. Normalmente existe um contato íntimo entre as células endoteliais. Moléculas proteínicas de maior tamanho não atravessam essas junções. Na reação inflamatória primária, as células endoteliais desligam-se durante um curto espaço, facilitando assim o derramamento de plasma rico em proteína que invade o espaço subendotelial. Mas se injetarmos partículas de maior tamanho, por exemplo, partículas coloidais de carbono, essas são incapazes de atravessar o fino filtro da membrana basal. Permanecem retidas no espaço subendotelial, formando depósitos negros. Por esse método é possível marcar-se os vasos que permitem o extravasamento do plasma. Com uma ampliação menor, vê-se que os capilares não contêm partículas negras, mas que o carbono se deposita nas paredes das vênulas, enquanto que as veias maiores também não o contêm. Isto sobre a ação da histamina e mediadores similares quanto à permeabilidade da parede vascular. A ação da histamina estabelece-se quase imediatamente, mas dura pouco. Se este efeito é tão transitório, como se explicam os processos patológicos em que a exsudação dura dias? Esta criança, por exemplo, sofreu queimaduras de 2º e 3º grau. As zonas lesionadas estão tumefactas, abertas e dolorosas. Mostram já granulação, mas 10 dias depois do acidente ainda exsudam. Esta reação prolongada não pode ser só explicada pela rápida ação da histamina, ainda mais que não reage favoravelmente a antihistamínicos. Recentemente tomou-se conhecimento de um fenômeno que pode explicar o problema de uma maneira. Se fere a pele de um animal de experiência por meio de calor, e a seguir se injeta azul trípano por via intravenosa, dá-se imediatamente o derramamento do plasma azulado no tecido lesionado, o exsudato inflamatório. Expomos agora outros animais de experiência a uma temperatura de 54 graus durante 20 segundos. Num, injetamos azul trípano 1 hora depois do efeito térmico, no outro 2 horas depois. Seguidamente observamos um fenômeno interessante. A zona traumatizada 1 hora antes da injeção do corante não apresenta alteração ou somente uma insignificante reação inflamatória, enquanto que a pele do outro animal está intensamente tingida de azul devido ao plasma derramado através dos vasos. Isso significa que imediatamente depois da lesão existe uma reação inflamatória, a esta segue-se um intervalo latente sem reação e seguidamente uma reação retardada com aumento da permeabilidade vascular. A duração do intervalo latente depende do tipo da lesão. Em queimaduras, não existe intervalo latente. A reação retardada segue de imediato a reação primária, apresentando-se como um prolongamento da mesma. Depois da exposição a raios ultravioletas, observamos um intervalo de 8 a 12 horas de duração, por exemplo, a reação inflamatória retardada do eritema solar. E em lesões provocadas por raios X, a reação retardada aparece depois de 24 horas. Esta reação retardada dá-se demasiado tarde para ainda poder ser desencadeada pela histamina. Além disso, a reação imediata pode ser evitada mediante a aplicação profilática de antihistamínicos. A reação retardada, entretanto, decorre com toda a intensidade. É evidente que a reação retardada é de um tipo completamente diferente da originada pela histamina. Os mediadores desencadeantes não são conhecidos, provavelmente libertados pelas células lesionadas.
mas é possível que sejam liberados pelo recentemente descoberto fator de permeabilidade do nódulo linfático. Este novo princípio de reação retardada é da maior importância para a explicação dos processos inflamatórios de grande duração. Quase que simultaneamente com a exudação de plasma, começam a aparecer no tecido afetado células polimorfonucleares e outras células sanguíneas. Primeiramente, os leucócitos deslizam ao longo da parede vascular e permanecem colados a ela em número crescente. Depois atravessam ativamente a parede vascular, como aqui se pode ver. Ainda não se descobriu qual o motivo que induz os granulócitos à transmigração. Uma vez no tecido, os leucócitos migram aparentemente sem destino fixo. Uma leucotaxia positiva só foi demonstrada em determinados micróbios e em algumas substâncias químicas. As células polimorfonucleares migram para a zona inflamatória. Encontrando o tecido destruído, dá-se a fagocitose de micróbios e produtos celulares de desintegração. Aqui, num preparado sanguíneo, as células redondas são hemácias, fagocitose de estafilococcus. E aqui de bacilos, filmados a uma velocidade 12 vezes maior. Depois acumulam-se vacúolos, provavelmente lisósomas, à volta dos germens fagocitados e começam a destruí-los. Cada vez chegam mais granulócitos ao local da lesão ou infecção, formando finalmente uma barreira que impede a difusão dos germens patogênicos ou toxinas. Devido à ação tóxica das bactérias, por exemplo, a alfa-hemolisina e as enzimas procedentes dos leucócitos destruídos, tais como as proteases, peptases, pode-se desenvolver acidose e resultar pus. Quando o foco inflamatório está encapsulado, pode formar-se um abscesso. Os componentes da reação inflamatória imediata são, portanto, fenômenos vasculares, que conduzem à extravasação de plasma, e fenômenos celulares. O fenômeno vascular e celular tem efeitos primariamente catabólicos, resultando no isolamento, destruição e remoção dos germes patogênicos e do tecido lesado. Junto a esses processos catabólicos intervêm processos de tipo anabólico que ajudam à reparação do tecido lesionado. Em lesões extensas, a irrigação sanguínea é reconstituída pela formação de novos capilares, os quais provêm ou da dilatação das asas capilares já existentes, ou da neoformação de colaterais e botões angioblásticos que se unem para formar uma nova rede capilar. Cada vez se formam mais capilares até que o foco necrótico esteja completamente revascularizado. Em determinados tecidos há uma reconstituição por células específicas, como por exemplo no fígado. Em outros tecidos dá-se a cicatrização. Os detritos do tecido que não podem ser eliminados pelos granulócitos são fagocitados pelos macrófagos ou removidos pelos linfáticos. Aqui, um macrófago fagocita 2 leucócitos. Então formam-se hastes de fibroblastos, provavelmente estimulados pelos depósitos de fibrina procedente do exudato. Dos fibroblastos provém a substância fundamental e o colágeno. Aqui, fibrilas do colágeno à ampliação do microscópio eletrônico. Essas fibrilas associam-se, formando fibras de colágeno, assim como fascículos, lâminas e outras estruturas, originando, desta forma, tecido de cicatrização.
Sem dúvida, o processo inflamatório nem sempre conduz à cura. Pode tornar-se crônico. Assim, pode portar-se de forma catabólica, destrutiva, como na tuberculose caseosa, ou de forma proliferativa, granulomatosa, como na tuberculose nodular. A inflamação, se bem que uma reação local do tecido, está sujeita à influência de reguladores de natureza sistêmica. Participam dela fatores nervosos. Mas, sobretudo, é regulada por hormônios que exercem um efeito inibitório ou estimulante sobre a inflamação. Trata-se, acima de tudo, de hormônios da córtex suprarrenal. A tiroide e as gônadas também estão envolvidas. Por outro lado, todo processo inflamatório de certa magnitude provocará reações gerais. No estado agudo, sobretudo na infecção bacteriana, aparece uma leucocitose com tendência mieloide, com desvio à esquerda. No estado crônico, uma linfocitose. Na inflamação aguda, existe para mais uma diminuição do ferro plasmático e o nível do cobre é elevado. Durante a fase exudativa aguda da inflamação, estão aumentadas as alfa-globulinas e na fase proliferativa crônica, estão aumentadas as gama-globulinas. Isto tem uma importância diagnóstica. Se durante o processo inflamatório crônico, por exemplo, numa artrite reumatoide, subitamente as globulinas alfa aumentam, isto pode ser devido a uma exacerbação, a uma nova fase exudativa. Um processo inflamatório não deve necessariamente passar por todas as fases. Pode deter-se ou apresentar o seu ponto culminante numa delas. Isto pode observar-se muito bem em certos estados imunológicos. Por exemplo, na urticária, somente é observada a reação inflamatória do tipo induzido pela histamina. Apresentam-se edemas fugazes e localizados, com formação de placas moles na pele e mucosas. Esta reação pode ser reprimida por antihistamínicos. De fato, ela corresponde, portanto, a uma reação primária do tipo da histamina. Outros estados imunológicos correspondem à inflamação retardada, por exemplo, a reação da tuberculina. O exudato inflamatório apresenta-se só depois de 24 a 48 horas. Os antihistamínicos aqui são ineficazes. E por fim, existem estados inflamatórios nos quais os fenômenos proliferativos crônicos dominam o quadro, por exemplo, na artrite reumatoide. A sua patogênese é ainda desconhecida, não obstante admite-se que os fatores imunológicos desempenhem um papel importante. A enfermidade começa na maioria das vezes como um quadro inflamatório exudativo, dores, sobretudo a pressão nas articulações afetadas, astenia e exudato seroso. Encontra-se líquido nas articulações. As consequências mais significativas são, sem dúvida, de tipo proliferativo. No estado inicial, o quadro histológico apresenta uma tumefação das vilosidades sinoviais com débeis precipitados fibrinosos. Como sempre, quando a fibrina se deposita sobre as túnicas serosas, dá-se uma proliferação. Aqui, o pânus ataca a cartilagem na periferia para o centro. No decurso, o crescimento proliferativo é estimulado sucessivamente pelo exudato. Eis a cartilagem articular destruída e o pânus invadindo o osso. Agora, enche totalmente a cavidade articular. A articulação está rígida, anquilose fibrosa. Finalmente aparecem deformações gravíssimas. Assim, no caso da artrite reumatoide, temos todas as manifestações inflamatórias, desde a exudação até a proliferação, mas, sem dúvida, são os fenômenos proliferativos que destroem a articulação. Resumindo, pode dizer-se: uma reação inflamatória pode estar quase sempre relacionada com um estado patológico. Assim, a inflamação é um fenômeno de máxima importância que se encontra no centro das investigações médicas e científicas. Mas hoje nós conhecemos melhor os mecanismos desencadeantes, o curso fisiopatológico e o lugar que ocupa cada um dos fenômenos dentro do processo geral. Isso torna possível diagnosticar condições e manifestações de tratamento mais especificamente e com uma maior probabilidade de sucesso.